Olá, alunos, como estamos? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Virgínia, aqui do setor de informática do Coltec, e a partir dessa semana a gente vai dar início ao nosso canal aqui da informática. A ideia é que a cada semana ou quinzenalmente a gente lance um vídeo sobre o assunto da aula de introdução à programação. O professor Leandro ele já tem feito isso com o ISL e a partir dessa semana a gente vai começar a fazer isso com a introdução à programação também. A ideia não é fazer simplesmente as aulas que a gente já faz durante a semana, mas sim algumas coisas mais voltadas para resumo da aula, mais voltado para a parte prática e também alguns extras que a gente acabou não conseguindo falar durante a aula. Isso vai auxiliar vocês tanto na hora de estudar, né, na hora de relembrar a matéria, ou mesmo antes das aulas, dar aquela recapitulada no assunto para a gente poder fluir melhor a aula, tá? Então vamos começar. Até agora a gente já viu um pouco sobre o que é um algoritmo. Tem uma calopsita me enchendo o saco agora. Psst. Até agora a gente já conseguiu ver o que é um algoritmo, como é que a gente faz um fluxograma, o que é uma estrutura condicional, o que é uma estrutura de repetição. Ou seja, a gente está começando a entender o que é o algoritmo e como ele vai funcionar na hora de programar. Então, vale lembrar, o que é um algoritmo? O algoritmo necessariamente tem a ver com o computador? Não. O algoritmo é uma série de passos bem definidos para resolver uma tarefa. Então, se você estiver trocando uma lâmpada, se você estiver trocando um pneu, se você estiver ligando uma televisão, você pode estar fazendo um algoritmo. Mas a partir do momento que a gente pega isso e tenta fazer o computador fazer isso pra gente, a gente tem que tomar alguns certos cuidados. Lembrando que o computador é burro, né? Você tem que dar todos os passos muito bem definidos para ele. Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma receita de bolo. Uma receita de bolo tem lá os ingredientes, que poderiam ser considerados o que? As nossas variáveis. A gente tem um modo de fazer, que seria realmente como é que é a implementação. E por fim, a saída do nosso programa seria um bolo. Só que como é que a gente faz uma receita de bolo que o computador entenda? Se tiver alguma coisa escrito, coloque quanto baixo de açúcar. O que é um quanto baixo? Ou ainda, se fosse uma torta salgada, uma pitada de sal. O que é uma pitada? Então, para o computador, ele tem que saber muito bem o que está acontecendo. Você tem que falar, uma pitada de sal sei lá, são 5 miligramas de sal. Não que eu tenha alguma ideia sobre quanto é pitada, mas vocês estão entendendo a ideia. A gente tem que ter passos muito bem definidos. Tá? A partir do momento que a gente sabe qual é o problema que a gente tem que resolver, quais são os passos que a gente tem que resolver e a gente define isso bem certinho, aí sim, programar é pegar aquilo que estava no algoritmo, passar para uma linguagem de programação que o computador entenda e, no caso, a gente vai escrever isso para que um outro programa de computador entenda, que é o compilador, tá? E a partir dele, o computador possa compilar o nosso código e finalmente rodar. Para esses conceitos assimilarem melhor, aconselho vocês a darem uma lidinha nas aulas de novo, né? As primeiras aulas de introdução à programação. Eu vou linkar um vídeo aqui embaixo, vou escrever na descrição do canal Peixe Babel, que é bem interessante, que fala justamente sobre o que é algoritmo, o que é linguagem de programação e como que essas coisas funcionam. Mas para o vídeo de hoje, eu quero não tratar simplesmente do algoritmo, eu quero tratar do ferramental que a gente vai usar para a gente poder escrever o algoritmo, tá? Então, nas aulas a gente vai usar o Linux, tá? A gente está usando o Ubuntu. E como editor de texto, a gente vai usar o Vim, tá? Ou o VI ou o VI Improved. Então, o vídeo de hoje vai ser todo voltado para eles. Então, bons estudos e vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vocês vão perceber que está um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque eu estou no terminal do Mac. Como o macOS e o Linux são baseados em Unix, o terminal é muito parecido e os comandos são praticamente iguais, tá? Então, no computador que vocês terão aula, provavelmente isso aqui é um roxinho com umas outras coresinhas, mas no final das contas é tudo a mesma ideia. Vamos começar com alguns comandos que na verdade são do próprio Linux que a gente pode ir brincando, que a gente vai usar bastante, tá? Vamos lembrar, para a gente poder listar
A gente está aqui dentro da minha pasta raiz, então vamos listar o que tem dentro dela, tá? Bom, no caso não tem nada. Eu quero então criar a minha pasta, que vai ser a pasta da introdução à programação, e ela vai ter uma aula 1 dentro. Então vamos por partes. Eu poderia simplesmente usar a parte de interface mesmo, botão direito, nova pasta, mas eu quero mostrar tudo aqui como que seria feito no terminal, certo? Então, para criar uma pasta nova, eu digito mkdir. O nome da minha pasta vai ser, então, introdução. Vou trocar, vou colocar introdução ao Vim. Pronto. Agora que se eu der um ls aqui, a minha pasta está aí dentro. Para eu conseguir ter acesso a essa pasta e entrar nela, eu digito cd introdução Vim. Tá vendo que completou tudo sozinho? Completou por quê? Eu apertei o Tab. Eu poderia ter que digitar tudo, mas o Linux já faz isso para mim. Completei a pasta. Então, já estou dentro da pasta. Se vocês repararem aqui, eu estou usando a pasta introdução Vim. Aqui dentro, eu quero colocar a pasta aula 1. Opa! Eu não criei a pasta ainda. Então, eu tenho que criar a pasta aula 1. Pronto. Agora ela está aqui dentro. Então, tudo que a gente fizer na aula hoje, a gente vai colocar nessa aula 1. Repare que eu não coloquei espaço. Por que eu não coloquei espaço? Porque se eu simplesmente quisesse criar aula 1, o terminal ia interpretar de uma maneira um pouquinho diferente. Vejam só. Vou dar um ls. Ele criou a pasta aula e ele criou a pasta 1. Ele não reconhece esse espaço. Para poder fazer ele reconhecer esse espaço, eu teria que fazer o seguinte, ó. Barra invertida, espaço 1. Pronto. Agora eu tenho tanto a minha pasta aula 1, quanto a minha pasta aula espaço 1, quanto a minha aula, quanto a minha 1. Eu quero apagar essas aqui, todas que eu não vou utilizar, tá? Eu quero só utilizar a primeira pasta que eu criei. Então, para apagar, eu posso usar o rm, -r, quero apagar um, ok, apaguei. Vou apagar a outra, que é só aula, apaguei, ó. E agora, eu vou apagar a aula, espaço 1. Se eu mandar completar, ele vai pedir, né, o resto, porque ele não sabe ainda o que é. Então, eu vou colocar a barra invertida, 1. Pronto, só a aula agora que eu quero. Então, vamos lá. cd aula 1. Vou dar um clear. Pronto, agora tá bem mais bonitinho. Vamos começar a trabalhar. Então, vamos lá. A gente tem que trabalhar com o Vim. Essa é a nossa interface. Tá aqui, VI Improved. Se o Linux estiver em português, vai aparecer aqui VI melhorado, tá? E é isso que a gente vai usar. Tá vendo que aqui já tem alguns comandinhos que a gente vai usar bastante, por exemplo, $Q, o help, que é bem importante. E é com essa interface que a gente vai trabalhar. Eu vou dar um $Q aqui, para eu mostrar uma outra coisinha para vocês. Se eu simplesmente digitar Vim, significa que eu estou abrindo o programa. Se eu quiser não só abrir o programa, mas sim já abrir ele com um novo arquivo, eu posso colocar aqui, por exemplo, primeiro exercício. E meu novo arquivo, chamado primeiro exercício, eu posso começar a escrever nele, tá? Para começar a escrever, eu vou digitar I, e ele vai entrar no modo de inserção, e eu posso digitar o que eu quiser. Para sair do modo de inserção, eu aperto o ESC, tá vendo que vai sumir aqui embaixo. E se eu quiser salvar, eu vou dar $WQ. Repara o seguinte, se eu só apertar Q, ele vai me mostrar a seguinte mensagem. O que significa essa mensagem? Significa que eu alterei alguma coisa no meu programa da última vez.
Então, eu tenho que ou mandar salvar, ou simplesmente ignorar a alteração que eu fiz e forçar a saída. Então, se eu quisesse forçar a saída, vejam só, 2 pontos Q, ponto de exclamação, fechei. Vou dar um LS? Ué, dei um LS e não tem nada aqui. Por que isso aconteceu? Porque eu não forcei fechar o vim com o Q, exclamação. Como eu mandei fechar dessa forma, ele não criou o arquivo para mim. Então, se eu trocar agora, vamos lá de novo, primeiro exercício. Entrei no modo de inserção, digitei ESC, 2 pontos, WQ. Pronto, vou dar um LS, olha quem está aqui. O meu arquivo está aqui. Olha só uma outra coisa que eu posso fazer. Se eu simplesmente abrisse o Vim, como é que daqui eu consigo abrir outros arquivos? Basta digitar 2 pontos e digitar aqui o caminho do meu arquivo. Como o meu arquivo já está na mesma pasta que eu mandei abrir o Vim, eu posso aqui começar a digitar e dei um tab e ele completou para mim, ó. Pronto, tá aí o arquivo que eu criei. Vou entrar no modo de inserção de novo e vou digitar algumas coisas. Algumas coisas para a aula de introdução ao Vim. Pronto, 2 pontos, WQ, Enter, salvei. Vamos abrir o nosso arquivo. Tá aqui a nossa primeira linha do arquivo. Se eu apertar então a tecla I, eu entro no modo de inserção e eu posso escrever as coisas. ESC, voltei, eu não consigo alterar nada. Se eu apertar o V, repara o seguinte, ó, ele começa a iluminar algumas coisas. Então, para que eu posso entrar no modo visual? Ele seleciona, isso aqui é muito bom se a gente precisar copiar texto, recortar alguma coisa para a gente poder usar depois. Então, vamos salvar de novo o nosso arquivo. 2 pontos, W, salvei. Quando eu faço isso, repare então que ele salvou no mesmo arquivo que a gente está trabalhando. Mas vamos supor que a gente quisesse aqui também acrescentar outras coisas e salvar em outro arquivo. A gente pode colocar 2 pontos, save as outro exercício. Pronto, ele criou 2 exercícios. Vamos sair, 2 pontos Q, e olha só na minha pasta. Agora eu tenho 2 arquivos. Bom, vamos abrir então agora o nosso primeiro exercício de novo. Vou mudar algumas coisas que a gente já escreveu aqui. Vamos agora voltar naquele modo de visualização. A gente aperta a tecla V e vamos tentar copiar parte desse código. Então, a gente seleciona as linhas e aperta a tecla Y. Pronto. Estamos aqui com algumas linhas copiadas. Aqui 6 linhas copiadas. E agora, como é que a gente faz para colar? Paste. Coloquei exatamente aquela cópia. Então, nós já copiamos, nós já colamos. Agora, a gente quer apagar alguma linha. Vamos entrar no modo visual de novo. Eu quero apagar todas essas linhas e D. O D apaga essa linha. Então, se eu quiser apagar todos esses meus viais aqui, eu vou apagando linha a linha. E claro, se eu quiser excluir tudo, basta eu segurar o D até o final do arquivo. Então, essa introdução foi super rápida. Ela serve para a gente começar a manipular algumas coisas no Vim, certo? Vamos sair. Vamos salvar esse nosso arquivo vazio. Tá? Vamos dar um ls. Agora eu quero apagar todos os arquivos que estão nessa minha pasta. rm asterisco. Pronto. Vamos começar um outro exercício. Por que a gente está usando o Vim até agora? Não sei. A partir de agora, os nossos códigos
vão ser escritos nesse editor de texto. Então, vamos dar um clear e vamos fazer o nosso primeiro programa em C. Nosso primeiro programa, ele chama primeiro programa e ele tem uma extensão que é .c. Bom, todo programa ele precisa ter uma função chamada main, que é a função principal do nosso programa. Em C, a sintaxe da função main é int main, abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Tudo o que a gente for executar nesse nosso programa vai estar dentro da main. E o que a gente pode executar, né? Logo de cara aqui? Bom, sempre quando a gente está aprendendo uma nova linguagem de programação, a primeira coisa que a gente aprende a fazer é colocar na tela uma frase Olá, mundo ou Hello World. Então, vamos lá. A gente quer escrever a frase Olá, mundo. Hello World. Vamos colocar em francês também. Salut, monde. E Olá, mundo. Bom, não basta eu simplesmente colocar isso aqui. Lembra que eu preciso dar todas as especificações necessárias para o computador entender o que eu quero. A gente vai chamar então uma função printf. Printf é uma função para printar, né, para mostrar na tela uma mensagem. Então, vamos mostrar aqui o printf, abrir parênteses, estou passando para o printf a seguinte frase. Olá, mundo, hello world, salut mundo, olá, olá, mundo. Ponto e vírgula para finalizar esse comando, ESC. Pronto, acabei de fazer o meu primeiro programa em C. Como é que eu vou fazer agora para o computador executar esse programa? Primeiro, vamos salvar, WQ. Vamos dar um ls aqui. O programa está aqui. Bom, para ele executar, lembre-se que a gente tem que chamar um outro programa, que é o compilador. O compilador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse código que a gente escreveu, vai transformá-lo em algo que o computador realmente possa entender, que é linguagem binária. Então, o compilador ele vai traduzir esse programa para algo que ele possa entender. Esse é o compilador que a gente vai usar? GCC. O GCC é um compilador padrão da linguagem C. E para a gente poder compilar, a gente digita GCC, o ponto C que a gente quer compilar. Pronto. Ó, alguma coisa deu errado. Não! Quando isso acontece, esse monte de mensagem aparece, significa que eu não consegui compilar o meu programa. E olha só, ele avisa para você o que está acontecendo. Ele está escrevendo aqui, ó, incluir o header stdio.h. Então, está faltando alguma coisa no nosso código. Ah, uma dica no terminal. Se vocês não quiserem reescrever toda a frase de novo, colocando setinha para cima, ele mostra os últimos comandos que você digitou. Então, vamos voltar lá no nosso programa. Tá vendo que ele está pedindo para incluir esse header? Antes da main, a gente precisa colocar esse sustenido, ou a hashtag, joguinho da velha, include stdio.h. Stdio.h é uma biblioteca padrão do C que tem todas essas funções para imprimir na tela. Então, vamos ver se agora compila. WQ, pronto. Vamos lá, GCC, primeiro programa. Compilou. Não mostrou nenhuma mensagem, compilou. Como compilou? Como eu posso rodar agora? Não sei. Bom, por padrão,
Repare que a gente só escreveu GCC, primeiro programa, .c. Por padrão, o GCC gera um arquivo chamado a.out. Esse daqui, ó, a.out. Como ele é um executável, a gente vai digitar ./a.out e ele vai rodar o nosso programa. Pronto. Vejam só, tá vendo a mensagem aqui? Mas não ficou muito legal, né? Vamos abrir de novo o nosso programa. Se eu quiser pular algumas linhas, eu posso acrescentar algumas coisinhas. A gente pode colocar aqui /n e outro /n aqui, para ele pular uma linha. Cada /n significa que ele vai pular uma linha. ESC, WQ. Precisamos, como a gente modificou o nosso programa, a gente precisa compilar de novo. Está compilado. E agora vamos executar. Muito melhor, né? Agora ele pulou algumas linhas. E se eu quiser mudar o nome do meu executável? Basta eu aqui, depois de digitar o GCC, primeiro programa.c, eu coloco o nome do meu executável, que é meu primeiro programa. Pronto, esse é o nome do meu executável. O meu programa vai chamar primeiro programa. Opa, tá faltando alguma coisa. Vamos lá. Falta uma diretiva aqui antes de primeiro programa, chamada -o. Agora sim. Pronto. Se não deu mensagem nenhuma, significa que foi um sucesso. Se vocês derem ls, reparem que vai ter agora não só o primeiro programa.c aqui na nossa pasta e o a.out, que foi o outro executável, como vai ter aqui ó, o primeiro programa. Para executar, primeiro programa. Ele executou da mesma forma. Eu posso colocar qualquer nome nesse meu programa. Então, basta eu digitar, então, GCC, o nome do meu arquivo .c, -o, nome do meu programa que eu quiser. Enter. Então, para executar, nome do meu programa que eu quiser. Por hoje é só. Nós fizemos uma introdução ao BIM, uma introdução ao GCC, que vai ser muito útil para as aulas que o professor João vai passar para vocês. Então, até a próxima! Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Em breve nós postaremos mais vídeos. Se inscrevam aqui no canal para vocês receberem sempre as notificações. A gente sempre vai colocar também os avisos quando os vídeos saírem lá na nossa página do Facebook. E bons estudos!